Então chegamos no momento de fazermos aqui uma crítica de Pânico 5. Já fiz sobre todos os outros filmes da franquia até o momento. O próximo vai ser Pânico 6, que já tá chegando, hein, gente? Estamos então entrando quase na nossa reta final ali do Esquenta Pânico também, hein? Ai, foi muito legal fazer esses vídeos com vocês. Mas enfim, sem mais delongas, meu nome é Breno Bicalha, sejam bem-vindos ao canal de terror. Bora então quebrar a quarta parede da crítica de Pânico 5. Bora lá. Será que o filme é bom? Será que o filme é superestimado? Será que ele é ruim? O que esse filme é, né, na verdade? Bora lá. What's your favorite scary movie? Não posso deixar de trazer aqui para vocês, né, no início de todos os vídeos de crítica, que a franquia Pânico possui 4 grandes pilares nesses filmes, né, como se fosse uma pequena fórmula ali dos filmes. O primeiro desses pilares que eu vou trazer no vídeo de hoje é simplesmente as críticas sociais que Pânico 5 faz. Aqui não faz tanto quanto os outros filmes da franquia, não, mas traz alguma coisa bastante interessante que a gente pode comentar sobre a questão dos fandoms tóxicos, né? Até que ponto é uma crítica realmente ou é simplesmente um hate, algo tóxico, um fanatismo exacerbado por meio ali dos fãs de uma franquia, de um filme de terror, né? E ali por meio então dessa questão, dessa crítica que o filme faz sobre os fandoms, principalmente partindo ali das motivações dos dois assassinos do filme, porque simplesmente as motivações deles são baseadas em fandoms extremamente tóxicos, né? Mas enfim, né? Além dessas críticas então que a gente pode ter aqui, a gente faz uma ligação muito grande com a questão da metalinguagem. Vocês lembram que Stab, né, ganhou também o filme dentro do filme, né, nesse universo da franquia Pânico, ganhou também um recall chamado somente de Stab, e que ali muitas pessoas começaram a criticar bastante. Por que não chama Stab 8, é Stab 8, por que coloca Stab? Então, na verdade, isso é uma coisa, né, pessoal, que acontece muito nos recalls. Simplesmente eles cortam o número, né, e voltam o nome com o filme original. Aconteceu em Halloween em 2018 e agora aconteceu também com Pânico de 2022, por mais que a gente chame aqui de Pânico 5 várias vezes, e eu vou continuar chamando de Pânico 5, que fica muito mais fácil para vocês entenderem, né? E ali quem dirigiu o Stab 8, então, nesse universo, foi o Rian Johnson. Rian Johnson também conhecido por dirigir ali o tão polêmico Star Wars Episódio 8, né? Até perdi as contas de tanto Star Wars que tem. Episódio 8, O Último Jedi, que ali gerou várias controvérsias com os fãs, simplesmente começaram a falar super mal do filme, criticar bastante. E aqui então, nesse universo, Rian Johnson iria dirigir Stab 8, causando mais uma grande polêmica ali no currículo nesse universo todo. Além disso, dessa metalinguagem, a existência de Pânico 2022 é exatamente aquele discurso todo que a Mindy trouxe. As pessoas não querem mais saber de reboots, remakes, coisas aleatórias. As pessoas querem voltar ao original. As pessoas querem ter esse saudosismo com o original. As pessoas não aceitam mais remakes e reboots. Acabou essa era. Agora é a era dos recalls, né? Começou lá com Halloween 2018 e ali a gente teve vários e vários filmes que até são mencionados aqui em Pânico 5 também. E todo aquele discurso que a Mindy traz sobre os recalls simplesmente é Pânico 5, né? Trazer o elenco antigo de volta ali como mentores do elenco novo, trazer para uma nova geração ali, tudo isso que a Mindy tem naquele monólogo, ali então aplica-se a Pânico 5 e a todos os outros recalls também que temos aqui nesses filmes todos, né? Então temos muita metalinguagem. A existência desse filme já é extremamente metalinguístico, né? Além disso, né, pessoal, outra coisa também que temos aqui, simplesmente referências a filmes de terror, justamente por conta, então, desses recalls. Menciono muitos filmes de terror, por exemplo, Halloween 2018, Ghostbusters Mais Além, Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, também fala sobre Entre Facas e Segredos, fala sobre... Nossa, são muitos filmes, gente. Só fala até mesmo de A Bruxa, Hereditário,
Babadook, enfim, são muitos comentários aqui de referências a filmes de terror, como sempre acontece na franquia Pânico. Além disso, também temos participações mais que especiais nesse filme, começando com o Skeet Ulrich, né, que faz o papel ali, volta, né, como o Billy, né, que eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco aqui, numa parte que eu deixei reservada no vídeo. Além disso, também temos outras participações especiais somente como voz, Matthew Lillard, Drew Barrymore, Jamie Kennedy, Hayden Panettiere e muitos outros fazem muitas participações especiais que eu vou deixar para explorar um pouco mais disso no vídeo de curiosidades, que eu vou trazer muitos easter eggs de Pânico 5, então vou guardar esse assunto para lá, pra gente focar muito mais na crítica do filme aqui, né, que é muito mais legal mesmo. Então, passando aqui por todos esses 4 pilares, né, que todo filme da franquia Pânico possui, vamos então falar sobre esse filme Pânico 5 então. O que eu acho desse filme, né? Eu acho esse filme muito bom, eu gosto bastante. Uma das coisas que a franquia Pânico tem é que ele é bem estável em qualidade. Tudo bem que às vezes dá um tropeço aqui, um tropeço ali, tipo Pânico 3, né? Enfim, né? Que pra mim é um filme mais fraco da franquia, longe de ser ruim, mas é um filme fraco, mas ele mantém um nível mais estável ali de qualidade, e com Pânico 5 não é diferente, né, gente? Olha só, 5 filmes da franquia, todos têm um nível de qualidade bem interessante. Claro que tem uns seus altos e baixos ali, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer aqui nesse momento, né? E além disso, pessoal, uma das coisas mais legais de Pânico 5 é simplesmente a homenagem aos filmes anteriores, principalmente a homenagem a Wes Craven, né, diretor dos 4 filmes anteriores, que infelizmente faleceu em 2015, e aqui esse filme é praticamente dedicado ao Wes, até mesmo o personagem do Wes ali, né, é muito assim homenageado para o Wes Craven, né. Então, assim, esse filme realmente traz muita homenagem aos originais, traz muitas referências aos originais, mas ao mesmo tempo que traz homenagens, por mais que esse filme tenha muita essência dos filmes originais ali, você consegue ver que é um filme Pânico, você consegue ver um pouquinho do dedo ali do Wes Craven nesse filme, por mais que ele esteja ausente, né, assim, na presença dele, mas na alma dele continua aqui na franquia desse filme. Então, conseguiram homenagear bastante, né, os novos diretores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillette simplesmente conseguiram pegar a essência da franquia, mas ao mesmo tempo colocando o dedinho ali do Radio Silence, né, que é a equipe deles ali, né, que é como eles se chamam, e ali eles colocaram um pouquinho do dedinho deles. Por mais que tenha homenagem, né, por mais que siga a mesma formulinha ali dos filmes anteriores, eles conseguem subverter essa fórmula, né? Por exemplo, a morte de abertura, que não é morte de abertura, e até mesmo elevar os riscos matando um personagem legado. Por mais que eu não tenha gostado disso, eu tenho que dar um ponto positivo para eles por terem a coragem de fazer uma coisa tão arriscada assim, que poderia gerar muito mais hate, muito mais problema ali do que realmente foi, né? Eu acho que se tivesse matado a Gale, talvez o impacto seria maior. Mas enfim, né? Temos isso então. Então, dessa questão do filme homenagear, né, trazer a fórmula, trazer a essência que você sente aqui e ao mesmo tempo subverter isso, pra mim foi uma ideia extremamente muito legal, muito criativa, trazer e também inovar um pouco. Nisso então, pessoal, a morte de abertura é muito bem construída. É a morte de abertura aqui, a morte de abertura, e na verdade que não é morte, né? Eu tô tão acostumado a falar morte de abertura que eu já falo automaticamente. O ataque de abertura, a abertura, vamos colocar aqui, a abertura do filme, né? É a única abertura de todos os filmes da franquia que conseguem remeter e trazer um pouco da Drew Barrymore, né, do primeiro filme. Claro que a Drew Barrymore ali, a cena dela, da Casey Becker, continua sendo a melhor de todas, né? Posso até depois fazer um ranking pra vocês sobre as melhores aberturas da franquia, enfim. Mas aqui é a que mais chega próxima da questão da construção da cena. Ela sozinha na casa, ali recebe uma ligação que parece amigável, dócil, tranquila, calma, que do nada tem um ponto de virada tão grande ali, né, que acaba se tornando uma ligação extremamente ameaçadora, e a gente teme pela vida ali da Tara no início do filme, né. E ali tem aquele quiz também, que remete muito ao quiz que ele fez, e muita coisa interessante é que ao invés, né, do Ghostface fazer um quiz sobre os filmes de terror em geral, ele faz um quiz sobre o próprio Stab, eu que achei isso simplesmente sensacional, e que aqui a gente conhece um pouquinho mais, né, sobre Stab,
percebe ali quem são mais os atores e tudo mais, então foi uma coisa mais de curiosidade mesmo. Achei essa cena muito legal. E nisso então, pessoal, as mortes do filme são muito boas, como eu disse, né? Cria aquela questão de um suspense, você fica tenso naquela cena, esperando o que vai acontecer. A construção da cena também é bastante interessante. Além disso, né, na morte do Vince, a gente tem um retorno da nossa trilha sonora maravilhosa, que eu amo, que é Red Right Hand, que pra mim, gente, essa música é, assim, a cara da franquia Pânico. Tem que ter. Pânico 4 não teve, agora em Pânico 5 trouxeram essa música de novo. E quando eu escutei, pra mim, nossa, abriu um saudosismo tão grande, porque, tipo assim, a última vez que a gente ouviu na franquia era 22 anos atrás, né? Então, poxa, caramba, trouxeram essa música de volta. Que incrível, sabe? Você lembra dos antigos. Então, tem uma memória afetiva aqui que esse filme traz que é muito interessante. As mortes são bem construídas, são bem macabras, né? E o que falar do Dewey, né, pessoal? Mas eu vou falar mais do Dewey ali pra frente no vídeo. Mas as mortes muito boas, muito bem feitas. Assim, uma das coisas que eu, de Pânico 4, que eu não gostei é ter usado aquela faca falsa feita em CGI que causa um estranhamento na morte das pessoas. Aqui não, aqui voltaram mesmo ao modo clássico. Eu gostei bastante das mortes. São poucas, né? Exatamente, diminuíram um pouco para remeter ao original, que também são poucas mortes. Então, às vezes, menos é mais aqui e focaram muito mais na construção da história, dos personagens ali, que deixa um pouco a desejar em alguns pontos, mas enfim, né? Exatamente isso que vamos falar agora, então. Trazendo, então, um novo elenco, né? Vamos lá. Começando, então, com a Tara. A Tara eu achei um personagem simplesmente muito bem-vindo, mas precisava explorar um pouco mais o personagem. Aqui ela ficou mais como um saco de pancada, né, do Ghostface. Muito pouca coisa que ela fez. Ela teve realmente o seu grande brilhantismo ali na cena de abertura dela. Algumas cenas ali do hospital também ela teve o seu brilhantismo. No final, ela teve um pouquinho, uma centelha de brilhantismo, mas onde a Tara simplesmente ela tem muito destaque é a cena de abertura. E a Jenna Ortega simplesmente é fantástica, trazendo exatamente a dor desse personagem. Ela é uma ótima atriz, gostei bastante da Tara e animado para ver o que podem fazer com esse personagem daqui pra frente, que tem um grande potencial. Nisso, a gente então vai para nossa nova Final Girl, nossa protagonista, a Sam, interpretada pela Melissa Barrera, e que aqui eu acho que simplesmente pecaram muito, mas muito mesmo no personagem da Sam. A Sam não tem aquele carisma da Neve Campbell, da Sidney Prescott, né? Quando a gente assiste o primeiro filme da franquia Pânico, a primeira vez que a gente vê a Sidney, ela já cativa a gente daquela forma. Aquele jeito doce, meigo dela, sabe? Aquela típico adolescente, assim como todas as outras, assim, daquela época e tudo mais. Sabe? Você consegue ter empatia, você consegue ver o carisma dela, sabe? E ali a história da Sidney, ela é bem construída aos poucos. Você vai pegando um detalhe aqui, outro detalhe ali, e ao longo do filme você vai descobrindo a história da Sidney e você vai se envolvendo com essa história ao longo do filme, né? E ali você vai se familiarizando com ela e você sente as dores dela e você sente realmente a história dela e vai te cativando ali durante o filme todo. A Sam já é completamente diferente. A história da Sam é simplesmente expositiva. Vamos jogar na cara das pessoas. Não é uma coisa gradativa que vai evoluindo um pouco do filme, que a gente vai vendo a história da Sam ali sendo desenrolada ao longo do filme. Não, simplesmente é jogada. A Sam ali na terceira cena dela, né? Ela já recebe a ligação do Ghostface, ali já é revelada, né, naquela alucinação simplesmente horrível, que eu achei essa alucinação horrorosa, né, e ali a gente acaba descobrindo expositivamente a história da Sam, que ali ela vai contar pra Tara, e a gente tem todo aquele monólogo ali da Sam, né, que a Melissa Barrera infelizmente não consegue criar muitas cenas dramáticas ali, né, enfim, mas ali então, né, a gente é exposto à história da Sam, e ali a gente não tem tempo da gente aprender a pegar umas centelhas, algumas pistas e aí desenvolver a história da Sam ao longo do filme. Não, aqui é simplesmente jogado, acho que faltou um pouco em relação a isso. Essa alucinação dela eu achei também muito ruim, eu acho que
beira ao sobrenatural e me lembra muito Pânico Crazy, que uma das partes mais fracas de Pânico Crazy é justamente aquela alucinação ali da Maureen Prescott, a mãe da Sidney, né? Beira ao sobrenatural, pra mim não tem nada a ver com Pânico, então assim, uma coisa que realmente me quebra um pouco. E o Skeet Ulrich, pessoal, o rosto dele, a gente vê que ele envelheceu ali, né? Assim, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, eles rescalaram um ator, é o mesmo. Eu fiquei muito na dúvida, né? Porque eu tô acostumado com ele de barba na série Riverdale. Eu fiquei pensando se é ou não é. Depois eu vi que era ele. Falei, caramba, é ele? Então, sim, podiam ter feito alguma coisa diferente, uma maquiagem, né? Rejuvenescer ele digitalmente pra relembrar mais o rosto dele ali no primeiro filme, que é completamente diferente. Isso pra mim quebra com a realidade. Quebra a questão de ser realista nessa questão, simplesmente porque é uma alucinação ali, fins e tal. Não gostei muito disso, não, né? Se tivesse feito de outra forma, seria mais interessante. Mas, enfim, né? Além disso, a Sam também eu achei muito desrespeitosa. A cena dela com a Sidney, que é justamente a Sidney ali passando o bastão, né? A tocha, digamos assim, né? Igual a Amber fala no filme. Passando a tocha para Sam como a nova protagonista, era o momento das duas terem realmente uma conexão por conta das tragédias da vida delas. E as duas também terem uma conexão até mesmo com Billy, né? Coisa que não foi desenvolvida. Podia ter tido muito mais cenas entre as duas, uma conversa melhor entre as duas ali para gerar essa conexão, né? Mas uma das poucas cenas que ela tem com a Sidney, a Sam simplesmente desrespeita o personagem. A Gale até puxa a orelha dela. E acho isso muito ruim. Não, aquela questão, né? Don't F of the original. Não ferre com o original. E aqui a Sam quase ferrou ali com o original, né? Com esse desrespeito. O que quebra mais ainda como ela é protagonista. Caramba, tem que respeitar. Se você quer que sua nova protagonista seja simpática, você tem que trazer essa simpatia com o personagem antigo que veio atrás. Se ela vai segurar a franquia a partir de agora, você tem que, puxar as duas juntas ali de alguma forma e passar essa tocha de forma digna, o que não aconteceu aqui nesse filme. Então, para mim, falhou bastante nessa questão da nova Final Girl. Além disso, temos outros elencos, né, novos aí que aparecem. Temos a Mindy, né, que agora eles fizeram todos os personagens praticamente ali com o parentesco dos personagens anteriores. A nova Mindy, para mim, teve seu tempo de brilhantismo, ela é muito interessante, gostei do personagem, ela tem muito potencial, né, na franquia, se ela continuar por mais filmes, ela tem muito potencial. Aquele monólogo dela explicando, né, lembra bastante o Randy, então é uma boa homenagem também ao personagem do Randy, né, as interações que ela tem com a Liv eram muito engraçadas, as interações que ela tem com a Amber também, daquela cena do porão também é muito engraçada, então eu gostei da Mindy, gostaria de ver mais ela aqui no filme. O Chad, pra mim, entrou e saiu da mesma forma, não me importa, não me interessei, e pra mim ele não faz diferença nenhuma, sendo bem sincero. E ali junto com a Liv também, coitada, que entrou e saiu da mesma forma, e pra mim, ela estando lá, não faz menor diferença. E a morte dela no final também nem faz tanta diferença assim, que foi, acabou, né? Do jeito que ela entrou, do jeito que ela saiu, do nada. Então, assim, né? Além disso, a gente tem os assassinos, a Amber, né, que eu vou deixar pra falar mais daqui a pouco nos assassinos. Temos o retorno da Judy, né, muito legal, mas infelizmente, assim, eu gosto muito da Judy, um personagem muito bom, tem um grande potencial, mas infelizmente trouxeram o personagem somente pra morrer como uma contagem de corpos. Fiquei triste porque eu gosto dela, ela tem um carisma, ela tem uma simpatia, eu fiquei triste com a morte dela, simplesmente eu senti bastante. E o Wes também, coitado, por mais que tenha aparecido pouco ali no filme, ele também tem um grande carisma. É o ator mais conhecido do elenco jovem, né? Que tinha mais tempo de carreira, mais nome ali do elenco jovem, né? Na época. Então, assim, o Dylan Minnette, eu acompanho o trabalho dele há muitos anos, né? E eu fiquei triste por ele ter morrido, porque é um personagem bem carismático, né? E ele, tadinho, tímido ali na dele. Eu fiquei triste também com a morte dele, coitado. E eu gostaria que ele também tivesse sobrevivido no filme. Eu senti um pouco a morte dele ali, né? Então aqui vamos falar sobre o nosso trio, né? Nosso trio ali, Dewey, Sidney e Gale, né?
que ali então os Krays retornam nesse filme. Começar pelo Dewey, como a gente sempre começa, né? E aqui o Dewey ele tem muito mais destaque do que as outras duas personagens, né? Aqui no filme, porque a gente tem uma noção do que aconteceu com esses personagens depois de 10 anos. O Dewey, né, completamente fora um pouco do personagem de desistir da Gale. Ele que lutou bastante pela Gale, simplesmente desistiu. Achei ele muito egoísta. A mesma coisa que Pânico 4, né, que ele é bastante egoísta, daquela questão de, tipo, não deixar a Gale ajudar ele, e acabou colocando ela em risco, comentei pra vocês na crítica de Pânico 4, aqui também achei ele completamente egoísta, né? Ok, a Gale dedicou 10 anos da vida dela pro Dewey, ela largou todos os sonhos dela pra ele, e ele não pôde aguentar pra ela? E como a Gale falou, é tipo, é meu momento. Se você teve o seu momento, eu te apoiei nesses 10 anos. Quando chegou o meu momento, se você simplesmente larga, vai embora. Tipo, bem fora do personagem do Dewey mesmo, ali, né? Então ele simplesmente, ele voltou a mancar, ele tem problemas com bebidas, ele mora num trailer, então a vida dele tá completamente desgraçada, coitada, né? É ruim ver um personagem que passa por tantas coisas nesses filmes todos, a gente quer ver um personagem ter um final feliz, e aqui o Dewey é o único que não tem um final feliz aqui de todos, né? Ele simplesmente morre, né? Pra mim, uma morte bem boba, bem estúpida. Ele não morreu como um herói, no meu ponto de vista, que podiam ter dado uma morte muito mais heróica pra ele, mas foi uma morte boba, estúpida, sabe? Que podia ter sido evitada. E ali simplesmente aconteceu isso tudo. Fiquei chateado, ainda estou chateado. É uma coisa que mexe muito comigo, porque eu gostaria de ver um final feliz do Dewey, seja com ou seja sem a Gale, mas que ele estivesse no momento de paz. Ele merecia um momento de paz e não morrer em mais um massacre que aconteceu. Então, assim, eu achei bem ruinzinho mesmo nessa questão. Entendo que eles quiseram ele vários riscos, mas, poxa, eu fico chateado porque é um personagem que a gente acompanha há anos e a gente quer que ele tenha um final feliz, né? Então, assim, pelo menos o Dewey teve uma cena com a Gale, né? Uma cena bastante tocante, emocionante, uma cena realista, porque exatamente os dois atores, né, se reencontraram depois de alguns anos, ali desde o divórcio, né? Então foi uma cena muito emotiva, tanto para os dois atores que estavam ali, né, tanto para os personagens. É uma coisa que a gente vê em tela. A interação dos dois é simplesmente muito bonita ali entre eles. Agora, o Dewey não teve nenhuma cena presencial com a Sidney, só uma ligação com ela, não teve uma interação presencial, faltou pelo menos uma cena final dos três juntos de alguma forma. Talvez o Dewey morrer ali no final do filme de maneira heróica, com as duas com ele abraçadas, seria uma coisa muito mais bonita, uma maneira muito melhor de dar adeus ao personagem, né? Enfim, podiam ter melhorado muito nesse quesito. Agora, a Gale é um personagem que evoluiu bastante nesses filmes. Aqui nesse filme Pânico 5, né, você vê que ela tava lutando muito pelo relacionamento dos dois. Ela teve essa oportunidade de ir para Nova York, ter o programa dela, e ela levou o Dewey com ela. Ela não abandonou o Dewey, com certeza teve uma conversa entre os dois, para os dois irem para Nova York para ele apoiar agora a vez dela, né? Que era a vez dela de brilhar realmente ali. E ali então a Gale teve uma grande evolução nesse filme. Você vê que ela tá muito mais calma, mais tranquila, mais emotiva. E ali no final do filme tem uma cena muito tocante também. Que ali ela se abre pra Sidney e ela fala com ela: nossa, eu me sinto responsável, eu me sinto culpada, eu me sinto que se eu não tivesse escrito aquele livro, se eu não tivesse vendido os direitos para fazer esse filme, nada disso estaria acontecendo, né? Eu acabei criando isso tudo. E a Sidney fala com ela: não, calma, Gale, isso é no passado, fica tranquila em relação a isso, o que aconteceu, aconteceu. E as duas têm uma conversa muito bonita. A gente vê pela primeira vez a Gale assim, expressando um pouco mais o peso da sua consciência dos atos que ela cometeu, dos atos que ela fez. Isso é muito bonito. Isso é evolução, progressão do personagem, que é muito importante, né? Tudo bem que o personagem não pode perder a sua essência, mas a progressão desse personagem é muito importante. Não tem como manter o personagem igual por mais de 20 anos ali na franquia. Tem que ter uma evolução. Isso é muito interessante. A Sidney fala com ela:
Você me promete que você não vai escrever mais um livro, se você não vai fazer mais um filme em relação a isso, isso acaba agora, isso morre agora. E a Gale realmente promete pra ela sobre essa questão toda, né? Além disso, no final do filme ela já deixa bem claro, fala, não vou escrever sobre isso, esses dois idiotas aí podem morrer no anonimato, que eu não vou escrever nada sobre isso, ao invés disso eu vou celebrar a morte, escrever um livro em homenagem ao Dewey. Achei isso lindo, achei tocante, e ela usar o seu poder como mídia de criar uma história positiva, de criar uma história boa, né? Não simplesmente de somente explorar uma tragédia, mas também levar à tona fatos bonitos e fatos tocantes, como homenagem ao personagem Dewey. Além de que, ela escrevendo no livro, né? Eu sei que ela vai escrever no 6º filme, tá? Eu sei disso. Já fiz um vídeo sobre isso aqui, enfim. Mas tô analisando o 5º filme aqui pra vocês. O fato dela simplesmente no final decidir que ela não quer mais participar disso é um crescimento muito grande da personagem, que infelizmente parece que eles vão quebrar em Pânico 6. Uma pena mesmo. Quero muito saber como eles vão fazer isso em Pânico 6 pra não, assim, no meu ponto de vista, destruir a construção do personagem, que pra mim vai ter uma regressão caso isso realmente aconteça. Agora, então, falando da nossa, né, antiga protagonista, né, nossa antiga Final Girl aqui de Pânico 6, a Sidney. A Sidney, eu acho que pecaram bastante no personagem da Sidney nesse filme. Aqui, quando eles falam sobre o Dewey, a gente sabe exatamente o que aconteceu com o Dewey, toda a história dele, sim, resumida desses últimos 10 anos. A Gale também a gente tem notícias e algumas revelações do que aconteceu com o personagem dela ao longo desses 10 anos. A Sidney é praticamente uma incógnita. Ok, eu entendo, ela casou, teve filhas, mas o que ela tá fazendo da vida? Ela tá morando em outra cidade? Beleza, mas ela tá escrevendo livro ainda, ela aposentou, ela cuida das crianças, ela trabalha, o que ela faz? O que aconteceu com ela nesses 10 anos? Quem que é o marido dela? É o Mark, né? Mas será que o Mark Kincaid de Pânico 3 mesmo? Não deixa claro, né? Deixou a gente aqui simplesmente nas teorias se é ou não é, né? Quantas filhas tem? 1, 2, 3, 4, né? Quais são os nomes delas? Quais são as idades delas? Enfim, deixou muito por alto, muito solto. A gente não tem muitas informações assim do que aconteceu com a Sidney nesses últimos anos. Ela tá namorando o Mark desde Pânico 3, ou reencontrou ele mais tarde e ali reacenderam um romance. O que aconteceu? Não sabemos, né? A Sidney é a que tem menos papel aqui. Ela aparece numa cena no início ali e uma cena ali no final, né? Não tem muito o que fazer no filme, simplesmente está ali por estar ali, né? Para jogar o marketing no nome dela ali, colocar ela no pôster, olha, Sidney tá aqui, porque realmente ela não tem muito o que fazer. Tudo bem que ela tem um grande brilhantismo ali no final do filme, né? Naquela cena, ela dá a luta e tudo mais. Legal ver ela retornando na casa do Stowe de anos atrás. A gente vê um pouco mais que ela tá cansada, não tá nem aí pra isso mais, né? E tudo. Que agora, né, ao invés dela ser a vítima que foge, na verdade ela é aquela que luta, que vai atrás, né, coisa que vem acontecendo desde Pânico 4, que ao invés dela fugir, ela tá correndo atrás, né, ela vai atrás e ela não tá nem aí, ela quer salvar e ela quer, não, eu tenho filhos, eu tenho família, eu tenho que proteger, eu quero acabar com isso logo, que eu não quero isso pra minha vida mais. Então, assim, tem uma questão de evolução muito legal da personagem, mas ela não tem nenhum encontro físico com o Dewey. A cena dela com a Gale também acontece em momentos bem bonitos, bem tocantes, mas, gente, a gente tinha que ter visto mais da Sidney e da Gale juntas naquela cena do hospital, em que as duas se encontram pela primeira vez e as duas podiam ter um diálogo, falar mais sobre o Dewey, falar mais sobre as dores das duas com a perda do Dewey, meio que, sabe, ter um pouco mais ali como ela reagiu com a morte do Dewey. É muito rápida, a Gale também é muito rápida, assim, o que ela sentiu, né? A gente vê mais a Gale do que a Sidney, mas eu acho que faltou mais de vê-las, né, sentindo mais essa dor, principalmente entre elas ali naquela cena do hospital. As duas se encontram, cortam pra Sam com a Tara e fica naquilo, a gente não vê mais ali nisso. Acho que pecou bastante nessas questões todas, né? Então, assim, faltou um pouco mais nisso, né?
E vamos então aqui pra gente poder encerrar o vídeo que tá ficando longo, né? Sobre as revelações dos assassinos. Eu gosto bastante da Amber, acho ela extremamente megalomaníaca, louca, doida da cabeça, né? As falas dela simplesmente são muito legais, são extremamente divertidas, né? Eu fico imaginando a Amber com a Jill, o estrago que essas duas iriam fazer, porque, meu Deus, duas loucas de pedra, né? O estrago que elas iam fazer as duas juntas, né? Simplesmente fantástico. Eu gostei da Amber como personagem antes da revelação também, achei interessante ali e tal. E depois da revelação também achei ela bem legal, bem louca mesmo. Mas lembra a Jill, que a Jill pra mim é uma das melhores Ghostfaces, né? Então lembra um pouco a Jill, por isso que eu acho que eu gostei também um pouco da Amber. O Rich é um personagem, assim, bem legal. Eu acho o Rich divertido, gente. Os comentários dele, as tiradas que ele tem, sabe? As coisas dele, acho muito legal. E assim, eu acho que o personagem fica chato, mais chato, depois assim que ele revela como assassino, sabe? Porque o jeito dele ser ingênuo, acho que seria uma coisa bem interessante, tipo, sabe, ele se envolvendo nessa história sem saber realmente quem é Stab, o que é Stab, o que tá acontecendo, e ele ao longo do filme se integrar nesse universo e descobrir esse universo e se ver no meio disso, né, no fogo cruzado, que ele nem sabia onde ele estava se metendo, seria uma coisa muito mais divertida pro personagem, né, essa ingenuidade dele ser verídica, acho que seria muito mais legal do que ele ser o assassino, porque ali, novamente, vai repetir, vai, né, a questão do Billy lá no primeiro Pânico, né? Então acho que seria interessante se ele realmente não fosse assassino e mantivesse sua ingenuidade ao longo do filme, descobrindo esse universo, e quanto mais ele descobrir, mais ele fica, sabe? Porque eu acho ele extremamente divertidíssimo nos comentários dele. E ali quando ele é assassino a gente vê, poxa, perde um pouco o brilho do personagem. As motivações são ok, são meio megalomaníacas ali, uma coisa mais de fanatismo mesmo, mas ok, dá pra passar um pouco, né? Já tivemos outras coisas bem, assim, em outros filmes, então tá tudo bem aqui, né? Mas é sobre, né? Eu acho que assim, uma coisa interessante pra mim seria se a Liv fosse a assassina junto com a Amber, né? Porque a Liv ali no final do filme podia ter seu momento, né? Por exemplo, a Mindy falando, você não pode ser assassina porque você é isso, você é aquilo, você é chata, você é insuportável, você não pode ser. E no final ela é. Acho que seria muito legal. Pô, caramba, como a Mindy estava errada, né? Que geralmente o Randy acertava. Agora né, a Mindy errou. Acho que seria legal. E duas Ghostface, duas mulheres como assassinas, seria uma coisa realmente inovadora no filme, né? Subverteria um pouco aí também essas questões todas. Então acho que podiam ter focado nisso, mas enfim, é isso, né? Esse é mais o meu querer do que realmente o filme em si. Mas é isso, pessoal. Essa é a minha crítica do filme Pânico 5. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acham sobre o filme Pânico 5. Claro, também respeitando sempre a opinião do próximo. E deem um like nesse vídeo, então, se vocês gostaram dessa crítica. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Estamos chegando aqui, então, na reta final do nosso Esquenta Pânico aqui, né? Mas o Pânico 6 também tá chegando, mas o conteúdo continua. Se inscreva então para vocês não perderem. E faça uma maratona aqui então desses vídeos que eu já fiz aqui sobre Pânico 6 e a franquia Pânico também. E ative o sininho para vocês não perderem futuros conteúdos aqui do canal. Muito obrigado, pessoal. Até os próximos vídeos.